O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser para nós a luz para nos guiar, fonte de inspiração nesta caminhada para o Natal do Senhor, neste período de advento, que é tempo de busca mais intensa pelo Senhor. Ele que vem ao nosso encontro e quer encontrar em nós abertura e disponibilidade. Nós ouvimos o profeta Isaías na primeira leitura. O profeta Isaías, ele consola os exilados, o povo que se encontra no exílio da Babilônia, o povo que foi levado à força. É um povo que tem uma grande saudade da sua terra, desejo de voltar para a sua terra, para que possa não só recobrar a sua liberdade, mas para que possa também prestar culto ao seu Deus, viver a aliança com Deus. E o profeta Isaías então fala para este povo, anunciando o perdão de Deus e um novo caminho de vida e salvação com regresso à própria pátria. Este povo que reconhece também que sofre as consequências da sua falta de fidelidade a Deus. Reconhece que está pagando pela sua dureza de coração, que não acolheu a vontade de Deus, que não procurou seguir os seus ensinamentos. E que, portanto, a vida que está levando, aquela situação de cativeiro, é o resultado deste seu agir de modo errado. Às vezes nós pensamos, diante das dificuldades, diante das coisas tristes que acontecem na nossa vida, que é castigo de Deus. Às vezes nós dizemos que Deus nos castiga, mas não é bem assim. Deus é Pai, Deus quer o bem dos seus filhos, Deus os ama. E o mal que acontece na vida nossa, da sociedade, é fruto do pecado, do nosso agir de modo errado, e pagamos com a nossa vida, às vezes, as consequências deste agir de modo desobediente, não seguindo aquilo que Deus aponta para nós. Nos desviamos do caminho que Deus nos aponta como caminho para a salvação, como caminho para a vida, como caminho para a nossa realização como pessoas humanas e como seus filhos e filhas. Pois bem, mas Deus
que nos ama, Deus que cuida de nós, nos dá sempre a oportunidade de revermos o nosso caminho, de retomar o caminho certo. Portanto, Deus quer dar ao seu povo, este povo que se encontra no exílio, uma nova oportunidade de fazer um novo caminho espiritual, de experimentar novamente a sua bondade e a sua misericórdia, assim como este povo que foi conduzido pelo deserto, indo do Egito para a terra prometida, para a terra da salvação, para a terra da promissão, assim este povo poderá fazer novamente uma experiência do amor e da bondade de Deus, redescobrir o caminho da comunhão, o caminho da aliança com Deus. E o mensageiro, portanto, será enviado à frente para levar a boa notícia para Jerusalém, para todas as cidades de Judá. Levar a boa notícia. A palavra de Deus é sempre uma boa notícia que traz alegria, e mais do que alegria, traz a salvação para aqueles que a acolhem. Portanto, acolhamos a palavra de Deus também hoje como palavra de vida, como palavra de salvação. Esta palavra que vem trazer para nós a vida que Deus quer nos dar. Nesta caminhada, portanto, para o Natal, neste tempo de advento, aproximemo-nos sempre mais desta palavra de Deus, para redescobrirmos sempre mais o amor que Deus tem para conosco, fazermos a experiência deste amor de Deus para conosco. E Jesus nos fala justamente desse grande amor e do cuidado que o Pai tem para conosco. E para nos falar deste amor do Pai, ele conta esta pequena parábola que nós ouvimos no Evangelho de Mateus. Mas esta parábola encontramos também no Evangelho de Lucas. E Jesus diz: se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? E se ele a encontra, ele faz uma grande festa. Faz uma grande festa por aquela que ele encontrou e que se havia perdido, mais do que as 99 que não se perderam. E é desse modo que o Pai age. É deste modo que o Pai dos céus deseja que não se perca nenhum desses pequeninos. O Pai tem uma atenção especial para todas as suas ovelhas, isto é, para todos, para com todos os seus filhos e filhas. Ama a todos e não quer que se perca nenhum dos seus filhos e filhas. Ele ama a todos, tem todos no seu coração. Ora, a igreja, ela é chamada e foi constituída por Jesus para ser continuadora da sua missão. E a igreja deve cuidar de todas as pessoas, de todos os filhos e filhas de Deus, de todo o rebanho de Deus, de todos aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo. E nós sabemos que numa comunidade cristã, no seio da igreja, nós encontramos pessoas que às vezes são frágeis na fé, muitos que estão se aproximando ainda da comunidade cristã, ou mesmo aqueles que já têm uma certa caminhada. E na nossa vida, todos nós passamos por dificuldades, por situações difíceis na vida. Todos nós temos aquilo que nós chamamos de crises,
pode ser espiritual ou pode ser humana. Pessoas que passam por dificuldades de relacionamento, às vezes dentro da própria casa, ou dentro da comunidade cristã. Pessoas que às vezes se afastam, portanto, da comunidade. E a comunidade deve perceber a ausência do irmão e da irmã que estava sempre presente. O que aconteceu? Talvez esteja doente, talvez esteja triste, talvez esteja passando por grande necessidade. E essas pessoas não podem sentir-se abandonadas pelos irmãos e pelas irmãs. É nesse momento que a igreja deve mostrar-se através da comunidade, através dos líderes, como a mãe. A igreja que como mãe vai ao encontro das pessoas mais necessitadas, que precisam de auxílio, que precisam sentir o amor, a misericórdia, a caridade, a solidariedade dos irmãos. É através da comunidade cristã que as pessoas devem experimentar que Deus é pastor, que cuida das suas ovelhas, que cura as suas feridas, que as coloca no ombro, que lhes dá conforto, que lhes dá esperança. Jesus é sempre para nós este modelo. Jesus cuidou e cuida de cada um de nós. Ele diz que Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E a igreja deve ser também esta continuadora da missão de Jesus, sendo capaz de auxiliar, de ser presença na vida das pessoas que são membros desta comunidade cristã. O documento da igreja que fala sobre a conversão pastoral da paróquia diz que Jesus se apresentava como o bom pastor, com bondade e ternura acolhia o povo, sobretudo os pobres. Seu agir revelava um jeito de cuidar das pessoas. Ele ia ao encontro delas, estabelecendo com as mesmas uma relação direta e acolhedora. Jesus apresentava um novo caminho, apresentava um caminho de vida nova. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Jesus tinha um cuidado especial também pelos doentes, pelos afastados do convívio social, porque eram considerados castigados, viviam de esmolas. Lançava-lhes um novo olhar, por isso tocava-os para curá-los, tanto da enfermidade quanto da exclusão social. Jesus cuidava de todos, Jesus não excluía ninguém, todos tinham vez com Ele. Jesus recebia todos, acolhia todos como irmãos e irmãs. E a igreja precisa então, neste tempo, esta igreja que o Papa Francisco chama de igreja em saída, que sai de si mesma e vai ao encontro dos outros, das pessoas mais carentes. E o nosso Papa insiste sobre esta missão, esta função da igreja. A igreja que deve ser a igreja para os pobres, para aqueles que mais necessitam. Deve imitar, portanto, o bom pastor que é Jesus, que deve cuidar de todos como o Pai cuida de cada um de nós. Que isto seja um conforto para nós e ao mesmo tempo uma responsabilidade para aqueles que estão à frente como líderes na igreja e nas comunidades cristãs, nos grupos, para que
a igreja seja a mãe que cuida e conduz, seja capaz de conduzir as pessoas para os braços do pastor, que é Jesus, e que Jesus nos leve para o seu Pai. Esta é a vontade de Jesus, e que nós, cada um de nós, assuma este compromisso, esta responsabilidade e ao mesmo tempo sinta-se amado por Deus, cuidado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.